Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, o nosso mini treinamento de empreendedorismo geotécnico, que é cristão verdadeiro e produtivista. Essa é a nossa última aula do ano, mas em seguida nós teremos o mini treinamento de como trabalhar conosco, né? E essa última aula, ela está ligada à instrumentação geotécnica, avaliação de desempenho das obras, então. E, entre outras coisas, nós vamos passar rapidamente alguns, ou grande parte dos instrumentos existentes, e falar de alguns cases que vivemos já sobre o assunto. Então, dando continuidade, como descobrir se nós temos solos lateríticos e saprolíticos, e como monitorar, então, o comportamento deles, né? Escavações, como monitorar as escavações e aterros, se estão se comportando adequadamente. Aí nós estamos fechando o capítulo 2, se não me falha a memória, entrando no capítulo 3, que é uma confirmação. Não, o 3 é investigações geotécnicas, né? E nessa mini aula, ou melhor, mini treinamento sobre instrumentação, nós temos que entender que tudo que nós estamos falando desde o começo do ano, nos mini treinamentos, eles convergem para esse ponto, que é ver se o comportamento de tudo que foi previsto com as investigações geotécnicas está sendo confirmado no campo. Então, aqui nós vamos falar de coleta de dados, informações necessárias para a instrumentação, que é tudo que nós estamos falando desde o começo do ano, como eu falei, toda a parte. E entramos então aqui no 2, né, que é a fase 2 do CQP, que é onde que nós temos que ter conhecimento do comportamento dos solos. E agora, na avaliação de desempenho, nós vamos ver se aquele comportamento que nós estimulamos nos solos e fizemos o projeto, né, se eles estão sendo confirmados, avaliação do desempenho, então, de todos aqueles estudos. E aí entra tudo que a gente falou a respeito nesses mini treinamentos, principalmente a questão de hidrologia, hidráulica, né, no sentido de chuva, infiltrações, né? Aí nós temos a norma 8044 de projeto geotécnico, que fala então de todas essas questões que nós estamos colocando. O programa de investigação, né? Eu diria a instrumentação, as investigações, que é o primeiro semestre nós falamos só em investigações, e já estamos aí entrando no próximo ano, onde nós vamos estar falando das investigações geotécnicas. Vejo nossa grade de cursos, né? O programa de investigação. Hoje nós estamos fazendo para os nossos clientes o programa de investigação de forma gratuita, ajudando os nossos colegas no que nós podemos acrescentar de conhecimento. E a instrumentação geotécnica, então, tem alguns princípios, e esses princípios nós vamos passar aqui rapidamente. Observar o comportamento, quais as medições a realizar, esses são os objetivos gerais, como efetuar as medições, como usar os resultados, isso a fonte é o Terratec. Então, essas são as 4 primeiras perguntas. Por que observar o comportamento? Detecção de perigo iminente, informação vital durante a construção, para mudar alguma coisa de projeto, avaliar medidas corretivas, melhorar o método construtivo, acumular experiência local, prova judicial, avaliar mecanismos de comportamento, avaliar modelos matemáticos que foram utilizados para os cálculos, quais as medições a realizar, deslocamentos, poro, pressão, vazões, forças, pressões de terra, efeitos do ambiente, chuva, temperatura, seleção de instrumentos, durabilidade, confiabilidade, acurácia, estabilidade, tempo de respostas,
modo de observação pontual, linear, aquisição e transmissão de dados e custos. Seleção de instrumentos, já falamos. Princípio de fundamento, do fundamento dos equipamentos ou dos instrumentos, mecânico, hidráulico, pneumático, elétrico. Como efetuar as medições, objetivo, selecionar as grandezas, selecionar os instrumentos, selecionar as seções, selecionar a localização, testar e calibrar os equipamentos, instalar os equipamentos, leitura dos equipamentos e análise de dados. Esse é o fluxo do trabalho de instrumentação. Como usar os resultados, aquisição de dados, manual, automática, telemetria e vai tudo para um certo computador. Como usar os resultados, acurácia, é a questão de repetitividade de valores. Como usar os resultados, observação pontual e linear, né? Qual a forma que a gente está fazendo. A observação, a fonte de todos esses slides é da TerraTech, do professor, quase que eu esqueci o nome, Ortigão. Como usar os resultados, observar pontual e linear, problema de perfilômetro linear. Custo de instrumentação é muito importante, né? 2 a 3%, não custa nada em relação à obra, né? E eu acho que esse que é a grande importância, de entender a importância disso, né? E aí uma avaliação geral do custo de instrumentação, 10%. Análise é o mais caro, né? Vamos dizer assim. 20% é instalação e 20% é leitura, e 3% é o total da obra. E aí dentro do custo de instrumentação as partes que vão compor esse custo. Pesômetros, agora nós vamos passar rapidamente alguns tipos, Casagrande, alguns tipos de pesômetro. Nós não podemos falar sobre eles, mas estou disponível toda a tarde, das 16 às 17, tirar dúvida de qualquer um desses instrumentos. Aí é o mais usado, pesômetro Casagrande. Indicador de nível d'água é outra forma que se chama para ver a sazonalidade do nível d'água. Pesômetro mede a pressão num ponto e o indicador de nível d'água, a sazonalidade do lençol freático. Falando de vantagens e desvantagens, outros tipos de pesômetros, muito melhores que o primeiro, aferição dos pesômetros, de pesômetros mais sofisticados, utilizados em barragens. Aí o pneumático, com as suas vantagens, o pesômetro eletroresistivo, pesômetro VW. Então nós crescemos aí na complexidade, inclusive de instalação de cada um deles. Como instalar, os cuidados. E hoje nós temos várias empresas que instalam esses equipamentos, que antigamente era mais difícil. E aqui o tempo de respostas em argilas, mostrando que esse VW é fantástico, né? Em termos de tempo de resposta. Vejo que o Casagrande demora muito para dar uma resposta. E nós estamos aqui com o nosso tempo já esgotado para essa apresentação. Aí depois vem o inclinômetro, para mostrar o deslocamento de um perfil vertical, de um talude em situação onde vai se deformar, para nós evitarmos uma ruptura, tomarmos uma atenção antes da ruptura, fazermos interferir no problema, né?
A instrumentação é a avaliação de desempenho para que a gente possa tomar uma atitude antes da ruptura. E aí chegamos no final dessa nossa apresentação de hoje e vamos passar para o próximo fase, ou esfera de conhecimento, e nós apresentamos um mini treinamento, que é então a avaliação de desempenho, que é então a gestão.